Vamos lá então tratar um pouco mais sobre história da economia brasileira. O livro Texto Base que eu estou utilizando aqui no canal de forma básica, o primeiro livro, assim que concluí-lo, que certamente levará algum tempo, porque esse livro é bem extenso, A Ordem do Progresso, eu resolvi começar a tratar sobre história da economia brasileira a partir do período republicano, ou seja, a partir de 1889. Se você quer entender um pouco mais sobre a economia brasileira, o correto, como é na graduação, eu me formei em economia pela UFPR, você precisa tentar entender a economia brasileira, ou buscar entender a economia brasileira, desde o seu descobrimento, né? Ou seja, desde 1500, a partir dos seus ciclos econômicos, pode ser dessa maneira, existem outras formas, mas seria melhor. Eu resolvi começar com esse livro, A Ordem do Progresso. Tem muita gente que não gosta, eu mesmo acho esse livro um pouco maçante, ele não é muito bem escrito do ponto de vista da organização em tópicos, os textos são muito densos, mas eu preferi começar a entender a economia brasileira a partir do período republicano, porque fica menos difícil entender as políticas de governo, as políticas econômicas de governo, sabe? Porque a cada 4 anos você tinha uma política de governo, né? E antes disso é um pouco mais difícil de compreender. Não que seja impossível, não é. Na economia a gente tem, na faculdade de economia existem diversas disciplinas que ajudam a compreender a história econômica do Brasil antes, a formação, né, da economia brasileira antes disso. Principalmente a partir dos ciclos, então o ciclo da cana-de-açúcar, ciclo dos minérios, do ouro, né, entre outros ciclos que ocorreram no Brasil desde 1500. Então hoje, qual será o tema? O tema será a história da economia brasileira já no final dos anos 20, né? Ou seja, o boom e a depressão após o retorno ao padrão ouro, que ocorreu entre 1927 e 1930. Deixa eu dar uma olhada no início do livro, qual presidente que estava nesse período, né? Eu ainda estou no capítulo 2 desse livro aqui, ou seja, o apogeu e a crise na Primeira República, porque com o advento da proclamação da República em 1889, então o Brasil passou ali por alguns períodos. O primeiro deles é a Primeira República, que foi até 1930. E até 1930, nesse período específico de 1900, teve um período a Era de Ouro do Brasil, né, que aconteceu por volta de 1913, economicamente falando. Aí o Brasil ficou nessa entre depressão econômica, crescimento e nova crise. Então sempre, isso é recorrente no Brasil desde sempre, pelo menos é o que se percebe lendo esse livro aqui. Então esse período de 1927 e 1930, quem que era o presidente? Até então era o Arthur Bernardes, né? Cadê? O Arthur Bernardes, ele foi de 1922 até 1926. Um governo um pouco mais liberal. De 1926 até 1930, tivemos Washington Luiz Pereira de Souza como presidente, generais Augusto Tasso Fragoso, João de Deus Mena Barreto e Almirante, e é isso, né? Então, basicamente, Washington Luiz, de 1926 a 1930, juntamente com os generais Augusto Tasso Fragoso e João de Deus, se eu estiver lendo corretamente, é isso. Ministro da Fazenda, ou ministros, nesse período de 1927 a 1930, foram, vamos ver, Getúlio Dornelles Vargas, olha só, então o próprio Getúlio Vargas foi ministro da Fazenda, Aníbal Freire da Fonseca e Francisco Chaves de Oliveira Botelho e Agenor de Rúria, acho que é isso, né? José Maria Whittaker também, mas aí depende de qual mês que foi, né? Tá, então vamos, propriamente dito, começar o tema de hoje apenas com um parágrafo que já é coisa pra caramba. O livro, como eu disse, ele é bem denso, né? Então vamos lá, a partir de 1927. Apesar da tranquilidade, deixa eu ver se meu vídeo está gravando, ele tá. Apesar da tranquilidade política que marcou a articulação das oligarquias visando a sucessão presidencial de 1926, ou seja, com o fim do período de Arthur Bernardes, a grande medida de continuidade na postura ortodoxa de Washington Luiz em relação à política fiscal, ou seja, do gasto público, e a crença nas vantagens da criação de um banco central moderno, a mudança de governo seria acompanhada de alteração radical das políticas monetária, que tem a ver com a emissão de moeda, e cambial. Política fiscal tem a ver com o gasto do governo, com o gasto público.
política monetária tem a ver com a emissão de moeda, basicamente, e títulos públicos. E cambial tem a ver com o comércio exterior do Brasil, o balanço comercial. A motivação política para essa alteração era óbvia. Desde fins de 1925, ou seja, Arthur Bernardes, cresciam os protestos de indústrias, especialmente os da indústria têxtil, e exportadores contra os efeitos deflacionários da contração de moeda e da apreciação cambial, valorização da moeda brasileira, enquanto desapareciam as razões objetivas que informaram a opção pelo ajuste recessivo em fins de 1924. O ajuste recessivo, o que é o ajuste recessivo? É o corte de gastos do governo. Deve ser lembrado que essa dura opção foi feita em uma situação em que a preocupação generalizada com a fragilidade da posição externa e a persistência de pressões inflacionárias permitiram apresentar o ajuste deflacionário quase que como medida de salvação nacional. Entretanto, em fins de 1926, controlada a inflação e com a substância... Veja bem, então, 1926, o ajuste fiscal, ou seja, essa política ortodoxa, ela surtiu efeito. Então, controlada a inflação e com a substancial melhora da posição externa, final de 1926, veja, bem no final do período de Arthur Bernardes, induzida pela manutenção de altas dos preços do café e especialmente pelo início de um novo ciclo de endividamento externo, manter indefinidamente essa política seria uma atitude suicida em um sistema político em que exportadores e crescentemente produtores de artigos competitivos com importações detinham substancial influência. Então, segundo esse autor, esse controle ortodoxo ele só ocorreu por conta de manutenção induzida de alta dos preços de café e também um novo ciclo de endividamento externo, ou seja, captar recursos no exterior. Será que vale a pena mais um parágrafo? Eu acho que eu vou ficar com mais um parágrafo para poder ficar mais completo esse vídeo, menos incompleto. Assim, tão logo assume o governo, ou seja, Washington Luiz, o próximo governo, envia ao Congresso um projeto de reforma monetária, propondo o retorno ao padrão ouro. Então, Washington Luiz trouxe essa proposta, né? Temos que voltar ao padrão ouro. A taxa de aproximadamente 6D, que eu não sei o que significa, cerca de 23% abaixo da taxa média do terceiro trimestre de 1926, justificada por ele como refletindo a taxa média do período 1921-26. O projeto era formalmente um plano para atingir-se em etapas sucessivas a conversibilidade do total do estoque de moeda em circulação à nova paridade. A primeira fase que deveria ser implementada imediatamente seria um período de estabilização de fato. Para isso, propunha-se a criação da Caixa de Estabilização, um órgão do Tesouro que teria a atribuição precípua de emitir novas notas conversíveis à vista contra depósitos em ouro nela feito ao novo par, exatamente nos moldes da antiga Caixa de Conversão que operava antes da guerra. A segunda fase seria implementada tão logo o estoque de ouro acumulado pela Caixa através da ação do governo ou de depósitos induzidos por operações privadas de arbitragem fossem considerado suficiente para permitir a decretação da conversibilidade plena das notas em circulação, isto é, inclusive das não emitidas pela Caixa. A reforma seria concluída com a mudança da unidade monetária, criando-se o cruzeiro. Então aqui surgiu o cruzeiro, né? A reforma seria concluída com a mudança da unidade monetária, criando-se o cruzeiro, de valor igual ao do 1.000 réis. Então, antes de 1926, a moeda era o réis. A partir de 27, surgiu então o cruzeiro, de valor igual ao do 1.000 réis, a nova paridade pela transferência do poder de emissão ao Banco do Brasil. Então, fico por aqui, esse vídeo ficou um pouco extenso, mas deu para entender que o novo governo, então, Washington Luiz, trouxe essa ideia de padrão ouro, né? E o surgimento da moeda cruzeiro, que até então era o réis. E ele não teria como manter essa política ortodoxa, né, de manter os preços altos do café e empréstimos de moeda estrangeira. Bom, eu fico por aqui. No próximo vídeo continuamos a partir desse ponto, tentando entender a complexa história da economia brasileira. Valeu!